Você sabia que a história de Caim e Abel é um dos primeiros exemplos registrados na Bíblia de um conflito fratricida? Em outras palavras, um dos primeiros casos de um irmão matando outro. Mas por que isso aconteceu? E o que podemos aprender com essa história antiga? Neste vídeo, vamos mergulhar nas raízes da história de Caim e Abel e explorar como essa lenda pode nos ajudar a entender melhor as complexidades da natureza humana. Você aprenderá como a inveja e a rivalidade podem levar a consequências devastadoras e como podemos evitar que isso aconteça em nossas próprias vidas. Vamos descobrir juntos a verdadeira mensagem por trás da história de Caim e Abel e como podemos aplicá-la em nossas relações e decisões diárias. A história de Caim e Abel é um dos episódios mais conhecidos da Bíblia, que continua a inspirar reflexões sobre a natureza humana e as escolhas que fazemos em nossas vidas. A narrativa conta a luta entre dois irmãos, Caim e Abel, que representam opostos ideais. Caim, o trabalhador da terra, e Abel, o pastor. A história é uma metáfora para a luta entre a busca pelo reconhecimento e a busca pela conexão com o divino. A relevância dessa história para nós hoje em dia reside no fato de que ainda lutamos com as mesmas questões: a inveja, a rivalidade e a busca pelo reconhecimento. Muitas vezes, nos deixamos levar pela inveja e pela ambição, esquecendo a importância da conexão com os outros e com o mundo ao nosso redor. É comum que as pessoas sejam mais focadas em alcançar seus objetivos do que em se relacionar com os outros de forma autêntica e genuína. Um erro comum que as pessoas cometem é acreditar que o sucesso é o único caminho para a felicidade. Isso leva a uma busca constante por reconhecimento e poder, esquecendo que a verdadeira felicidade vem da conexão com os outros e com o mundo ao nosso redor. A história de Caim e Abel nos lembra da importância de buscar a conexão com o divino e com os outros, em vez de nos deixarmos levar pela inveja e pela ambição. Agradeça a atenção a todos que assistiram à história de Caim e Abel, um dos episódios mais fascinantes da Bíblia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdo relevante e útil. Sua participação é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdo de qualidade. Compartilhe seus pensamentos sobre a história em nossos comentários e ajude a construir uma comunidade vibrante. A história de Caim e Abel é um dos episódios mais famosos da Bíblia, encontrado no livro do Gênesis. É uma narrativa que explora a relação entre a fé e a obediência e como elas afetam as nossas vidas. Para entender melhor esse conceito, é importante saber que a história de Caim e Abel é baseada em uma escolha que ambos os irmãos fizeram em relação a Deus. Caim, o mais velho, ofereceu um sacrifício de frutos da terra, enquanto Abel, o mais novo, ofereceu um sacrifício de animais. Deus aceitou o sacrifício de Abel, mas não o de Caim, o que gerou uma grande discussão entre os dois irmãos. Aqui está a chave para entender essa história. A fé é a confiança em Deus e em sua palavra. Quando Abel ofereceu seu sacrifício, ele estava demonstrando sua fé em Deus e sua obediência às suas instruções. Já Caim, por outro lado, estava mais interessado em oferecer algo que parecia mais atraente e aceitável para os outros, em vez de se preocupar em fazer o que Deus queria. Isso mostra que a fé não é apenas uma questão de fazer o que parece certo, mas sim de confiar em Deus e fazer o que Ele quer. Uma analogia interessante para entender essa história é a de um pai que pede para seus filhos ajudarem a limpar a casa. Se um filho decide limpar a cozinha, enquanto o outro decide limpar o quarto, ambos estão fazendo o que parece certo. Mas se o pai pediu para limpar a cozinha, é porque ele queria isso. Se o filho decide fazer o que parece mais fácil ou mais atraente, ele não está fazendo o que o pai quer. Da mesma forma, Deus queria que Caim oferecesse um sacrifício de frutos da terra, mas ele não o fez. Para melhorar a nossa compreensão e aplicação dessa história, é importante lembrar que a fé é uma escolha. Nós podemos escolher acreditar em Deus e seguir suas instruções, ou podemos escolher não acreditar e fazer o que parece mais atraente. Além disso, é importante lembrar que a obediência é uma parte importante da fé. Quando nós obedecemos a Deus, estamos demonstrando nossa fé em Ele e em Suas palavras. Isso pode ser difícil, especialmente quando as coisas não parecem fazer sentido, mas é importante lembrar que a fé é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias. Uma estratégia prática para melhorar a nossa compreensão e aplicação dessa história é a de criar um ritual diário de oração e reflexão. Podemos começar o nosso dia pedindo para Deus nos guiar e nos dar a sabedoria para fazer o que Ele quer. Em seguida, podemos refletir sobre as nossas ações e escolhas durante o dia, perguntando a nós mesmos se estamos fazendo o que Deus quer.
Isso pode ajudar a nos manter focados em nossa fé e a nos lembrar de que a obediência é uma parte importante da nossa relação com Deus. Uma das principais barreiras para aplicar essa história em nossa vida é a falta de compreensão sobre a fé e a obediência. Muitas pessoas podem pensar que a fé é apenas uma questão de fazer o que parece certo, ou que a obediência é apenas uma questão de seguir regras. Mas a verdade é que a fé é uma escolha que nós podemos fazer todos os dias, e que a obediência é uma parte importante da nossa relação com Deus. Para superar essa barreira, é importante lembrar que a fé é uma escolha que nós podemos fazer, e que a obediência é uma parte importante da nossa relação com Deus. Além disso, é importante buscar orientação e apoio de outros cristãos que possam nos ajudar a entender melhor a fé e a obediência. A história de Caim e Abel é um dos mais antigos contos bíblicos, contando a luta entre dois irmãos por favor do pai. De acordo com a Bíblia, Caim era um agricultor e Abel era um pastor. Caim ofereceu a Deus uma parte de seus produtos agrícolas, enquanto Abel ofereceu a Deus o melhor de seus rebanhos. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não a de Caim, o que gerou inveja e raiva em Caim. Ele matou Abel, e a história se tornou um símbolo da luta entre o bem e o mal. De acordo com o professor de teologia, Dr. Paulo Roberto de Oliveira, a história de Caim e Abel é um exemplo clássico da luta entre a justiça e a injustiça. Caim representa a pessoa que se sente injustiçada e busca vingança, enquanto Abel representa a pessoa que busca a justiça e a verdade. Além disso, o Dr. Oliveira destaca que a história também é um exemplo da importância da oferta e da gratidão. A oferta de Abel é um exemplo de gratidão e reconhecimento pela bênção de Deus, enquanto a oferta de Caim é um exemplo de inveja e falta de gratidão. De acordo com a pesquisa realizada pela Universidade de Harvard, a inveja é um dos principais motivos de conflito entre as pessoas. Além disso, a pesquisa também mostra que a gratidão é um dos principais fatores que contribuem para a felicidade e a satisfação pessoal. Portanto, é importante lembrar que a história de Caim e Abel é um lembrete da importância da gratidão e da justiça. Para aplicar essas lições em nossa vida, podemos seguir alguns passos específicos. Em primeiro lugar, devemos lembrar de oferecer a Deus a nossa gratidão e reconhecimento pela bênção que recebemos. Em segundo lugar, devemos buscar a justiça e a verdade em nossas relações com os outros. E, finalmente, devemos aprender a controlar a inveja e a raiva e buscar a paz e a harmonia em nossas vidas. Além disso, podemos aprender com a história de Caim e Abel também sobre a importância da comunicação e da resolução de conflitos. De acordo com o especialista em comunicação, Dr. Luiz Carlos de Souza, a comunicação é fundamental para resolver conflitos e manter relações saudáveis. É importante ouvir o outro, entender a perspectiva dele e encontrar soluções que beneficiem a todos. Portanto, é importante lembrar que a história de Caim e Abel é um lembrete da importância da comunicação e da resolução de conflitos. Em resumo, a história de Caim e Abel é um exemplo clássico da luta entre o bem e o mal, e é um lembrete da importância da gratidão, da justiça e da comunicação. Além disso, é importante lembrar que a história também é um exemplo da importância da resolução de conflitos e da busca pela paz e harmonia em nossas vidas. Referências: Dr. Paulo Roberto de Oliveira, professor de teologia, em entrevista para o jornal O Globo. Universidade de Harvard, pesquisa realizada em 2019. Luiz Carlos de Souza, especialista em comunicação, em entrevista para o jornal Folha de São Paulo. Ao refletir sobre as dicas mencionadas anteriormente, é importante ressaltar que elas visam proporcionar ferramentas práticas para melhorar a qualidade de vida e a produtividade. Ao adotar essas estratégias, é possível reduzir o estresse e aumentar a satisfação com a vida. Além disso, elas também podem ajudar a desenvolver habilidades essenciais, como a capacidade de gerenciar o tempo e priorizar tarefas de forma eficaz. Ao implementar essas dicas, é possível observar melhorias significativas em várias áreas da vida. A organização e a priorização de tarefas, por exemplo, podem ajudar a reduzir a sensação de sobrecarga e aumentar a sensação de controle sobre a vida. Além disso, a prática de atividades físicas regulares e a alimentação saudável podem ajudar a melhorar a saúde e a energia. Ao adotar essas estratégias, é possível criar um estilo de vida mais equilibrado e saudável. Portanto, é fundamental continuar a explorar e aprender mais sobre essas dicas e estratégias. Aproveite a oportunidade de se conectar com mais conteúdo e compartilhe suas experiências e dicas com os outros. Lembre-se de que a chave para uma vida mais feliz e produtiva é a prática contínua e a disposição para aprender e melhorar.
Por isso, não hesite em se conectar com mais conteúdo e compartilhe suas ideias e dicas com a comunidade.